Ti. Bom dia, Ariane. Bom dia, bom dia. Isso, galerinha. Vamos entrando. Rafaela Freitas, Bom você. dia. Bom dia, bom dia. Rafaelinha, você faltou a semana passada, a aula passada? Bom dia, Cláudia. Bom dia. O que você faltou? Faltei, eu tive que. Eu e minha irmã, a gente foi no velório do pai de uma amiga nossa. Aí a gente chegou muito de madrugada e a gente não conseguiu acordar cedo. Não, tá legal. Eu tenho quase certeza que eu já postei a aula lá, viu? Lá no plural. Dá uma olhadinha, se eu não postei, você me avisa que eu coloco para você, tá? Mas eu acho que eu tenho quase certeza que eu coloquei. Tá bom, obrigada. De nada. Gente, é o seguinte, vamos começar logo porque essa aula acaba de rápido demais, né? Deixa eu só dar um bom dia aqui. Se eu não der um bom dia especial, eu não consigo dar aula. Ana Laura, bom dia. Ariane, Bianca, bom dia. Bruna, bom dia. Egon, bom dia. Marcela, bom dia. Mariana, Rafaela, Samanta, Gabriela. Bom dia, bom dia. Bruna, você tá com uma calculadora aí ou não? Tô na cabeça. Ô, Claudia, antes de você começar, vamos falar de um assunto muito sério, muito importante. Pode falar. Que é a semana do saco cheio. Eu tava conversando aqui com o pessoal da sala e realmente tá todo mundo de saco cheio. É certo. Nossa, eu cheguei na hora certa, eu tô mesmo, viu? Quem Como que falou é que vai agora? ser? Porque no calendário tá falando que a gente vai ter 4 dias. A gente tava pensando em ficar só segunda e quinta sem aula. A gente tá pensando em ter Cláudia, faz terça. isso com a gente, não, por favor. Deus que me livre. Tá, então eu vou. Esses 4 dias vão salvar, gente. É claro que a gente vai descansar, mas vai salvar para colocar a matéria em dia, descansar um pouco a mente, manter a saúde mental. Tá, eu vou pensar com muito carinho, tá? Mas acho que não vai ter problema, não. Beleza. E olha, não é só a gente que quer também, não. Os professores com certeza também estão bem cansados. Uma semana assim vai ajudar bastante. Eu tô de boa, eu não tô, não. Eu tô de boa, Carolzinha. Tô cansado, não. Eu acho que é por causa da idade, né? Eu acho que você tá, viu? Porque eu te lembro todo dia onde você parou. Não, mas então tá bom, tá bom. Beleza, eu falo para vocês ainda essa semana, tá? Essa semana não, quando que eu volto da aula aqui agora com vocês, hein? Sábado. Tá vendo? Tanto que você tá cansado, você não tá nem sabendo. Mas então eu vou fazer o seguinte, eu mando no grupo para vocês. Ok. Certinho. Tá bom, pensa com carinho. Não, mas certeza, certeza. Pode ficar tranquila. E você tá com uma calculadora aí, Carolzinha? Não, agora não, mas eu posso abrir aqui. Não, então peraí. É porque eu vou fazer o exercício depois e eu vou precisar de uma calculadora para ir mais rápido, tá? Pode ser? Já tô com uma aqui na mão. Beleza, então tá. Então, mas calma aí. Calma que eu não acabei ainda. Eu tô falando para vocês... Ih, esqueci. Carolzinha, o que eu tô estudando mesmo? Deslocamento de equilíbrio. Só para ver se você lembrava. Eu sabia, viu? Ó, já tá até preparadinho aqui, ó. Deslocamento de equilíbrio. Beleza, então fala para nós aí quais são os 3 fatores que deslocam o equilíbrio. Vai, acelera. Concentração, pressão e temperatura. Beleza, garotinha. Catalisador não desloca, não? Não. Catalisador não desloca. Ele apenas faz com que o equilíbrio seja atingido mais rapidamente, mas ele não desloca. Beleza, garotinha? Mandou bem, ó. Quem rege princípio, né, o deslocamento de equilíbrio é o princípio de Le Chatelier, também chamado de fuga ante a força. O que diz isso? Quando uma força externa é exercida sobre um equilíbrio, este age no sentido de anular essa força. Beleza? E como você falou, são 3 fatores que deslocam o equilíbrio: concentração, pressão e temperatura. Gente, nós já falamos isso, né? Já falamos isso e eu estava... Só para dar uma lembradinha, ó, quando eu aumento a concentração
de um componente, eu provoco um deslocamento para o lado contrário desse componente. Se eu diminuir a concentração de um componente, eu provoco um deslocamento para o lado que está esse componente. Agora, pressão. Quando eu aumento a pressão, eu provoco um deslocamento para o lado que tem menor volume de gases. Você só olha gases, tá? Gente, ó, eu não vou falar quando diminuímos, vai para o lado, porque o contrário de um é o outro. Então, guarda um, senão fica muita coisa na sua cabeça e aí você se atrapalha. Então, guarda isso, ó. Quando eu aumento a pressão total do equilíbrio, desloca para o lado que tem menor volume gasoso. E, obviamente, se você diminuir a pressão, aí é o contrário. Certinho? Beleza, beleza. Aqui eu tenho um exemplo, ó. À esquerda eu tenho 4 volumes de gases. À direita eu tenho 2 volumes. Então, se eu aumentar a pressão total desse equilíbrio aqui, eu vou provocar o deslocamento para a direita. Tá bom? Então, quando aumenta a pressão de um sistema em equilíbrio, ocorre deslocamento para o lado que tem menor volume. Temperatura. Quando eu aumento a temperatura, eu provoco um deslocamento para o lado da reação endotérmica. Certinho? Gente, aí, agora que eu me lembrei, ó, exatamente, eu estava conversando com a Bruna, se eu não me engano. Eu até perguntei para ela se essa reação aqui, ó, era endotérmica ou exotérmica. Gente, ela falou, e com razão, que essa reação aqui é exotérmica, porque ela viu que está reagindo com oxigênio. Só que é o seguinte, ó, existe uma exceção a isso, que é justamente esse daqui. E eu explico para você por que isso é exceção. No nitrogênio, nós temos uma ligação tripla entre os átomos de nitrogênio. E no oxigênio, eu tenho uma ligação dupla. Então, para quebrar a ligação tripla e para quebrar a ligação dupla, eu preciso de muita energia. Tá? Então, no cômputo geral, essa reação aqui, ela mais absorve energia do que ela libera. Então, essa daqui, ó, é a única reação com oxigênio que absorve, que é endotérmica. Legal? Agora, se você tivesse aqui, ó, qualquer hidrocarboneto ou qualquer composto da química orgânica, aí seria exotérmica. Só nesse caso que a reação... Gente, mas nem precisa decorar isso não. Mas eu estou só te mostrando que esse seria uma exceção, porque precisa de muita energia para quebrar as ligações que você tem na molécula. Tá bom? Então, ó, se o ΔH... Ah, peraí. Olha para mim. Bruna, compareça aí, por favor. Oi. Você entendeu isso que eu expliquei, né? Mesmo sendo reação com O2, só nesse caso nós temos uma reação endotérmica. Tudo bem? Sim. Agora um detalhezinho. A IUPAC, ela determina o seguinte. Nós temos aqui 2 reações, a direta e a inversa. Ela determina que o ΔH que você coloca na frente do equilíbrio é sempre da reação direta. Ok? Ok. Então, a reação direta, ela é endotérmica, porque o ΔH dela é positivo. Ok? Bom, se a direta é endo, obviamente, a inversa vai ser exotérmica. Agora, Bruna, olha só o que eu vou fazer. Eu vou chegar nesse equilíbrio e vou aumentar a temperatura. Você acha que eu vou provocar deslocamento para a direita ou para a esquerda? Direita. Isso, porque quando aumenta a temperatura, provoca deslocamento para o lado da reação endotérmica. No nosso caso aqui, ó, desloca para a direita, porque a reação direita, aqui, ó, direta, é endotérmica. E como é que eu sei que ela é endotérmica? Porque o ΔH é positivo. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui, mas é óbvio, né? Se eu aumento a temperatura, vai para a endotérmica, para a direita. Bruna, se eu diminuir a temperatura, não precisa nem responder. Óbvio que vai para a esquerda. Vai para exotérmica. Tá legal? Então aumentou a temperatura, vai para endo. No nosso caso aqui é a direta. E se você diminuir, sempre desloca para a exotérmica. Deixa eu ver aqui que eu tenho na sequência. Catalisador. Gente, vamos dar uma lembradinha aí, ó.
Eu vou chamar a Samantha para lembrar para mim. Samantha, quais são os 3 fatores que deslocam o equilíbrio? Temperatura, pressão e concentração. Catalisador não desloca equilíbrio? Isso. Catalisador não desloca. Não desloca. Isso, catalisador não. Catalisador não desloca equilíbrio. Se você tem um equilíbrio, é besteira você colocar catalisador nele. Se já está em equilíbrio, o catalisador não vai fazer nada, porque o catalisador não desloca equilíbrio. Agora, detalhe, presta atenção. Ele, né, o catalisador, apenas faz com que o equilíbrio seja atingido mais rapidamente. Certo? Então, catalisador não desloca equilíbrio. Se o sistema já está em equilíbrio, não tem sentido adicionar um catalisador. Não tem. Agora, vamos supor que você tem uma reação reversível e você sabe que ela vai chegar no equilíbrio, né? Porque o equilíbrio sempre é atingido espontaneamente. Aí sim, no início do processo, vale a pena colocar o catalisador, porque ele vai fazer o equilíbrio ser atingido mais rápido. Tudo bem? Mas se já está em equilíbrio, aí colocou catalisador, significa que você não sabe química. Tá bom? Gente, agora é um exercício. É um exercício assim facinho, mas é para você fazer. Pode fazer mentalmente ou escrever, você que sabe. É o seguinte, eu vou colocar aqui um equilíbrio e você vai dizer para mim para onde será deslocado. Primeiro, está aqui o equilíbrio, certo? Você vai ter que dizer se vai para a direita ou para a esquerda quando eu aumento a concentração de H2. Ok? Então, está aqui o equilíbrio. Você vai falar para mim, para a direita ou para a esquerda, se eu aumentar a concentração de H2. Ariane, pode falar você aí primeiro. O que você acha que vai acontecer se eu chegar nesse equilíbrio e aumentar a quantidade, a concentração de H2? Ariane? Vai pra esquerda. E o quê? Não, peraí, vai pra direita. Nossa senhora, parece que é para estragar o nosso dia mesmo, hein? Do Claudinho, nossa. Se ele tá aqui à esquerda, quando eu aumento a concentração dele, vai para o lado oposto. Sempre que eu aumento a concentração de um componente, provoca deslocamento para o lado contrário. Então vai para onde, Ariane? Vai pra direita. Isso, vai para Foi direita. só um erro de esquerda e direita. É igual do I e do M. Não, é porque quando o senhor me chama, eu fico nervosa. Calma, eu tenho que respirar para responder. E pior que você fala rápido demais. Pode parar, pode pensar. Entendeu? Pensa para você responder primeiro. Olha lá a resposta, Ariane, Olha lá, direita. Porque se ele está desse lado, aumentou a quantidade dele, vai para o lado contrário. Só para ver se você está sabendo mesmo. Agora eu vou diminuir a concentração de bromo. Você acha que eu vou provocar um deslocamento para a direita ou para a esquerda, Ariane? Para a esquerda. Isso, agora sim. Quando eu aumento a concentração de um componente, vai para o lado oposto. Agora, se eu diminuir, vai para o lado que ele está. Como o bromo está à esquerda, se eu diminuir a concentração dele, vai deslocar para a esquerda. Muito bom. Agora eu vou aumentar a concentração de ácido bromídrico. Ariane, vai para a direita ou para a esquerda? Sentido oposto, né? Vai para esquerda. Isso, não é esquerda, é esquerda, tá? Vai para a esquerda. Tá bom. Ok? Gente, entendeu como é que funciona isso ou não? Nesse caso, Pode falar. Se você aumentar a pressão, não vai para lugar nenhum? Isso não vai para lugar nenhum, porque você tem um volume gasoso mais um. Você tem 2 volumes de gases à esquerda e 2 volumes de gases à direita. Muito bom. Bruno, aproveitando, se eu dobrar a concentração de HBr, quantas vezes o Kc vai aumentar? O Kc só muda com a temperatura. Isso. Então eu posso mexer na concentração, posso aumentar, que o Kc não altera. O Kc só varia se você mexer na temperatura. Tá esperto, hein? Eu tô com medo de errar, porque eu não quero estragar seu dia e você vai pensar na gente com muito carinho.
Isso. Não, pode deixar, pode deixar. Beleza, beleza. Deixa eu ver o que eu tenho na sequência aqui. Olha lá, é o mesmo que... Você tá parecendo a mãe de Ná, hein? Quer ver? Olha só o que vai aparecer. Olha lá. Ó, olha lá, Bruna. Eu agora vou aumentar a pressão. Ok? Então responda para mim. Se eu aumentar a pressão, desloca para a direita ou para a esquerda, Bruna? Não desloca. Não desloca porque nós temos mesmo volume de gases à esquerda e à direita. Ah lá, não há deslocamento. Beleza, tranquilo? Agora deixa eu ver o que eu tenho. Ah, tem um outro aqui. Aproveita que você está com o microfone aberto e continua me ajudando aqui. Para onde é deslocado o equilíbrio? Tá aí o equilíbrio, Okay. ó. Tá aí, tá aí. Primeiro, eu vou adicionar nesse equilíbrio calcário. Você acha que desloca para a direita ou para a esquerda? Direita. Ô, Carolzinha, você corrobora com essa resposta dela ou você refuta essa resposta? Eu corroboro. Então, vocês são amigas. Eu sabia que você ia falar isso daí, mas está errado. Ai, tá sólido. Ele tá sólido. Isso. Ele está no estado sólido. No estado sólido, mas a amizade tem que ajudar também. Então, tem meu apoio. Mesmo errando, né? Ó, se você tiver esse equilíbrio, você pode colocar mais calcário ou tirar. Como ele está no estado sólido, não haverá deslocamento. Mas eu gosto assim, gente. Eu gosto assim quando marca, para você nunca mais esquecer. Certo? O próximo, Carolzinha, eu vou adicionar CaO. Vai para a esquerda ou para a direita? Também não desloca. Por quê? É sólido. Beleza, garota. Agora eu vou aumentar a pressão. Vai, Carol. Aumentei a pressão. Vai para a esquerda ou para a direita? Aí, eu acho que agora vai. Porque tem o CO2 gasoso. Bruna, ajuda aí. Vai mesmo, tá? Mas eu quero saber se vai para a direita ou vai para a esquerda. É para a esquerda. Vamos ver, vamos ver. Quantos volumes de gases tem a direita? Um só. Um volume de gás. Um volume. E a esquerda? Quantos volumes de gases eu tenho? 0, não tem nenhum. Tá? Então, a esquerda tem menor volume gasoso. Quando eu aumento a pressão, vai para o lado que tem menor volume gasoso. Então, vai para a esquerda. Olha lá. Peraí. Vai para... Deixa eu limpar primeiro aqui, ó. Certo? Olha lá, ó. Deslocou para a esquerda. Deslocou para a esquerda. Certinho ou não? Tranquilo? Nesse caso aqui, Bruna, se eu dobrar a pressão, o KC aumenta, o KC diminui, o que acontece com ele? Não altera, ele só altera com a temperatura. O KC e o KP só variam se você mexer na temperatura. Ah, então tá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Bruna, peraí. Sim. Eu quero saber se nesse caso aqui, ó, se nesse equilíbrio, o KC e o KP, eles têm mesmos valores ou os valores diferentes? Eu acho que tem valores diferentes. Sim. Opa. É isso mesmo. Por quê? Como é que você... pode falar. É porque o KP só entra gases. Sim. O KC também só entra gases? Não, o KC pode entrar tudo, gases, né? ou soluções... Então, por isso que é diferente. Então, mas só que é o seguinte, ó, não era essa a resposta que eu estava esperando, tá? Realmente, eles são diferentes. Mas, Bruna, para eu saber, eu tenho que usar aquela formulinha lá, lembra? Bom, eu não sei se você pegou essa formulinha aqui. Ó, a relação entre o KP e o KC é assim. Ó, a relação entre KP e KC. KP é igual ao KC vezes RT sobre ΔN. Tá joia? Esse ΔN aqui é o número de mols de gases que você tem no produto menos o número de mols de gases que você tem no reagente. Joia? E aí, o KC e o KP serão iguais quando esse conjunto aqui for igual a 1. Agora, para esse conjunto aqui ser igual a 1, o ΔN vai ser 0.
Tem que ser 0. Agora, lembrei. Ele só vai ser 0 se o número de mols de gases, de produtos e reagentes for o mesmo. Lembrou? Sim, lembrei. Como nesse caso eu tenho 1 mol de gás nos produtos e não tenho nada de gases nos reagentes, esse delta N vai dar 1. Né? Se ele der 1, esse RT não é igual a 1. Tudo bem? Aí o Kp e o Kc terão valores diferentes. Gente, beleza, viu? Olha só, ó, vocês estão ficando bem legais essa matéria. E a gente precisa passar esses conceitos, porque equilíbrio cai muito conceito em vestibulares, principalmente no Enem. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui ou se já acabou. Espera um pouquinho aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não, tem mais uma. Essa daqui, olha para mim, ó. Para onde será deslocado o equilíbrio? Está aqui o equilíbrio, certo? Está aqui o equilíbrio. Deixa eu chamar a Samantha para me ajudar um pouquinho aqui. Oi. Samantha, eu tenho esse equilíbrio aqui, tá vendo? Tá vendo aí? Sim, tô vendo. Você vai ter que dizer para mim se ele desloca para a direita ou para a esquerda quando adicionamos N2. Para a direita. Isso. O N2 está desse lado. Se eu aumentar a concentração dele, vai para o lado oposto. Vai para a direita. Beleza, garota? Direita. Agora eu vou aumentar a temperatura. Vai para a direita ou para a esquerda? Ixi. A temperatura acho que não vai para lugar nenhum. Nossa, vai sim. Quando eu aumento a temperatura, desloco o equilíbrio para o lado da reação endotérmica. Qual é a reação endotérmica? A direta ou a inversa? A inversa. Isso. Então, se eu aumentar a temperatura, vai para a esquerda. Porque vai ser, quando aumenta a temperatura, sempre desloca para o lado da endotérmica. Tá legal? Tá legal. Agora, o último, Samantha. Eu vou aumentar a pressão. Se eu aumentar a pressão, vai deslocar para a esquerda ou para a direita? Para a esquerda. Vamos ver se é isso mesmo? Ah, não, direita. Por quê? Direita, de menor volume, não é? Cuidado. Ó, a direita tem 2 volumes de gases. A esquerda tem 4 volumes de gases. Quando você aumenta a pressão de um sistema em equilíbrio, sempre desloca para o lado de menor volume. Então, no nosso caso aqui, vai para a direita. Ah lá, ó, para a direita. Certo ou não? Certo. Beleza, gente, beleza. Agora, eu vou fazer uma pergunta para a Bruna novamente. Bruna. Oi. Se eu aumentar a temperatura desse equilíbrio aqui, você acha que o Kc aumenta ou o Kc diminui? Aumenta. Não quer nem pensar para responder, né? Você já tem certeza que aumenta. Não, agora você me deixou na dúvida. Quer que eu te ajude a pensar? Tem aquele negócio, tem um negócio de a reação direta ser endotérmica ou exotérmica. Isso. Então para não ter que decorar e não precisar chutar, vamos pensar, tá? Bruna, fala para mim, deixa eu dar uma limpadinha nessa tela aqui, para eu usar mais espaço. Só um minutinho, ó. Beleza. Bruna, fala para mim qual que é a expressão do Kc. Pode ser Kc ou Kp, viu? O que acontece com um, acontece com o outro. Vamos colocar a expressão do Kc, porque Kc em provas cai mais do que Kp. Então, Bruna, por favor, expressão do Kc. Concentração de NH3. Como é que chama NH3 mesmo? Amônia. Concentração de amônia, ok. Elevado ao quadrado. Elevado ao quadrado. Embaixo, concentração de N2. Beleza. Vezes concentração de H2. Ok. Elevado ao cubo. Beleza. Agora, Bruna, presta atenção. Tá. Deixa eu até mudar a cor aqui da... Já estou até percebendo o que vai acontecer. Já estou entendendo. Beleza. Eu vou aumentar a temperatura. Uhum. Se eu aumentar a temperatura, vai deslocar para a direita ou para a esquerda? Para a esquerda. Para a esquerda, porque quando aumenta a temperatura, desloca para a endotérmica.
Deslocou para a esquerda. Se deslocar para a esquerda, o que vai acontecer com a quantidade de amônia? Vai diminuir. Vai diminuir. O que vai acontecer com N2 e H2? Vai aumentar. Numa fração, quando você aumenta o numerador, quando você diminui o denominador e aumenta... Peraí, zerou. Numa fração, quando você diminui o numerador e aumenta o denominador, o que acontece com o valor da fração? Diminui. Então, nesse exemplo aqui, se eu aumentar a temperatura, vai diminuir o Kc e o Kp. O que acontece com um, acontece com o outro. Legal, Bruna? Legal. Agora, aquilo que a Carolzinha estava falando, assim, eu acho que não precisa decorar, porque dá para você pensar do jeito que eu pensei aqui, certo? Mas se você tem facilidade de memorização, é assim, ó. Quando a reação direta for exotérmica, toda vez que você aumenta a temperatura, o Kc diminui. Agora, se a reação direta for endotérmica, quando você aumenta a temperatura, o Kc aumenta. Certinho? Não há necessidade de memorizar, mas se você tem facilidade, aí ajuda. Não é, Carolzinha? Como é que é, Carolzinha, então? Como é que funciona? Pelo visto, eu não tinha decorado. Como é que funciona agora que você aprendeu? Se ignora o barulho no fundo. Beleza. Se a reação direta for endotérmica, quando você aumentar a temperatura, você aumenta o Kc e o Kp. E se a direta for exotérmica, quando você aumenta a temperatura, diminui Kc e Kp. Tá. E para chegar nessa conclusão, é aquilo que eu acabei de mostrar aqui. Entendeu? Ok. Deixa eu ver se tem mais coisa. Pera aí, deixa eu ver se tem mais... Oxa, tem mais coisa ainda. Vamos lá, gente. Ó, acho que esse aqui é o último. Ó, o que acontece... esse é muito legal. Muito legal. O que acontece com a concentração de NO? Eu quero saber o que acontece com a concentração de NO. Legal? Quando? Gente, tem alguém na classe... Bianquinha, eu sei que está sempre com o microfone. A Bianca, a Rafaela. Bianquinha, você me ajuda? Bianca! Rafaela? A Bianca está sem microfone hoje. A Bianca? Tá. Rafaela, então você vai me ajudar. Ó, você vai dizer para mim o que vai acontecer com a concentração de NO. Ou seja, se ela vai aumentar ou se ela vai diminuir. Certo? Quando? Vamos lá. Item 1. Eu adicionar N2 nesse sistema. Vai deslocar para o N2, aumentar. Isso, eu vou adicionar N2. Eu vou aumentar a concentração de N2. Eu quero saber o que vai acontecer com a concentração de NO. Aumenta. Isso, garota! Se eu aumentei o N2, vai deslocar para o lado oposto. Lá para o lado, para a direita. Como o NO está na direita, vai aumentar. Então, aumenta a concentração de NO. Se você adicionar N2, aumenta a concentração de NO. Beleza, garotinha? Agora, Ariane, volta aí, filha. Ariane, vamos, tá muito devagar. Oi, Cláudio. Ariane, eu vou aumentar a pressão desse equilíbrio e você tem que falar para mim se vai aumentar a concentração de NO ou se vai diminuir a concentração de NO. Uai, não vai acontecer nada porque são iguais, né? Isso. Ó, aqui tem um volume, aqui também tem 2 volumes. Lá à direita tem 2 volumes. Então, você tem o mesmo volume de gases à direita e à esquerda. Significa que a pressão não desloca esse equilíbrio. Se a pressão não desloca equilíbrio, olha lá, ó, não altera a concentração de NO. Não muda a concentração do NO. Gente, que legal, vocês estão mandando bem, viu? Gente, deixa eu só dar uma olhadinha nos participantes. Ó, eu vou repetir, galera, porque é o seguinte, ó. Eu sei quem tem microfone gosta de participar. Mas às vezes você arrumou o microfone e quer participar, você me avisa, viu? Porque você fala assim, o cara só chama... Não sei, é porque eu sei que tem microfone. Por exemplo, ó, quem está com microfone hoje não participou da aula ainda.
Mariana, hoje você está com o microfone ou não? Hoje eu... Beleza, garota, beleza. Então, olha só o que eu vou fazer, Mariana. Olha lá, eu vou aumentar a temperatura desse equilíbrio aqui. Você tem que dizer para mim o que vai acontecer com a concentração do NO. Vai aumentar ou vai diminuir? A temperatura vai aumentar. Eu vou aumentar. A concentração de NO vai aumentar. Isso, garota, excelente. Ó, o ΔH dessa reação aqui é positivo. O ΔH que eu coloco na frente do equilíbrio é sempre da reação direta. Então, a reação direta, ela é endotérmica, porque o ΔH é positivo. Se ela é endo, obviamente, a inversa vai ser exo. Mariana, quando eu aumento a temperatura de um sistema em equilíbrio, ocorre deslocamento para qual lado? Para o lado da endotérmica. Isso. A endotérmica é a reação direta. Então, se aumentar a temperatura, vem para a direita. A concentração do NO vai acabar aumentando. Então, vamos ver a resposta. Olha lá. Aumenta a concentração de NO. Gente, agora eu acho que acabou, viu? Não. Tem um resumo de tudo. Olha aqui, ó. Resumo do princípio de Le Chatelier, deslocamento de equilíbrio. Vamos lá, então. Eu vou aqui fazer a perturbação externa, tá aqui. Eu vou falar como desloca e o que acontece com o valor do Kc. Vamos lá. Se eu aumento a concentração da substância, desloca para o lado contrário, ou seja, no sentido de consumir essa substância. Agora, se eu diminuo a concentração da substância, o equilíbrio vai deslocar para o lado que ela está. Então, vai formar mais dessa substância. Bruna, aí o Kc. O que vai acontecer com o Kc? Vai aumentar ou vai diminuir? Não vai se alterar. Porque ele só muda quando mexe? Com a temperatura. Beleza. Agora, aumentando a pressão, desloca para o lado que tem menor volume gasoso. Certo? Se, obviamente, você diminuir a pressão, vai para o maior. Não muda o Kc e o Kp, porque eles só variam com a temperatura. Agora, aumentando a temperatura, desloca para o lado da endotérmica. Nesse caso, muda o Kc. Se você diminuir a temperatura, também vai diminuir, né? vai mexer na constante. E vai deslocar, quando diminuir a temperatura, vai para a exo. E o catalisador não desloca equilíbrio. Catalisador não desloca equilíbrio, portanto, não muda o valor numérico do Kc e do Kp. Gente, deslocamento de equilíbrio é isso daí. É isso. Agora, eu gostaria que você pegasse a sua apostila, por favor, gente, por favor. Abra a sua apostila aí para mim. Eu já tinha deixado preparadinho aqui, cara, mas agora deu uma sumida, viu? Só um minutinho aqui. Ó, só um minutinho. Eu tinha já deixado preparado. Caramba, hein? Para ganhar tempo, né? Eu perdi. Mas eu pego de novo. Eu vou pegar a apostila aqui. Gente, vai pegando aí para mim a apostila. Já vou te falar qual que é a página, tá? É a apostila 3. Você vai abrir na página 369, certo? Então, ó, apostila 3, página 369. Deixa eu abrir aqui. Ah, não, tá aqui, ó. Consegui. Gente, eu vou fazer o exercício, atividade discursiva. Os outros eu passei a resposta para você já lá no grupo, tá? Essa daqui vai ser atividade discursiva que eu vou fazer com você. Beleza? Então vamos lá. Deixa a Carolzinha me ajudar nesse primeiro aqui. Carolzinha, já achou aí a página? Já. Então, ó, é página 369 e é assim, ó. O sistema gasoso a seguir, presta atenção, ó, o sistema gasoso, todo mundo é gás, representa importante equilíbrio químico na atmosfera. Beleza. Aí ele fala assim, ó, letra A.
dê a expressão que representa a constante de equilíbrio para esse sistema em função das concentrações, ou seja, ele quer o Kc. Carolzinha, por favor. Espera aí que tem uma participação aqui. Pode ir. Eu acho que é o seguinte, Kc, concentração dos produtos sobre reagente, não é? Aí, garoto! Doutor, como é que o senhor tá? Por isso que entrou em medicina, né? Porque sabia bastante química. Sim, ajudou bastante. Como é que é meu monitor? É concentração dos produtos sobre concentração dos reagentes. Então, como é que vai ficar? Aí vai ficar concentração do SO3 ao quadrado, dividido pela concentração do SO2 ao quadrado, certo? Vezes a concentração do O2 elevado a 1. Beleza. Deixa eu te falar. Você sabe que eu fiquei muito feliz de você ter entrado, né? Mas mas só que eu fiquei triste por uma coisa, né? Quem vai me substituir lá em Tuverava, hein? Eu vou mandar a Carolzinha, viu? Passa o cargo para Carolzinha, pode. Vou falar assim, gente, eu vou mandar aqui uma pessoa que vai substituir 10 vezes melhor. Em termos estéticos e em termos de cabeça, de sabedoria. Falando nisso, você viu que ele tá careca? Eu não vi, tentei. Tá com a câmera aí? Vou abrir a câmera. Vamos ver se ele consegue ver. Nossa senhora! Já não era muito... A natureza já não tinha te ajudado muito, agora ficou... Não, cara, tá... Ficou bonito demais, cara. Ficou bonito demais. Parabéns mais uma vez, viu? Parabéns mais uma vez. Agora, esse exercício aqui, William, o item B, você não ia dar conta de fazer, não. Carolzinha, sim. Você não conseguia fazer, não. Só que é o seguinte, eu vou ter que pegar uma folha em branco aqui e vocês vão acompanhando pela apostila aí, certo? A letra B. Gente, é maravilhoso. A letra B é maravilhosa e eu vou fazer com você. A Carol falou que tá com uma calculadora aí, né? Então eu vou precisar. Deixa eu escrever aqui. Gente, eu vou dar uma aceleradinha por causa do tempo, viu? Certo? Mas se não der tempo também, eu acabo no sábado. Como é que é a reação? 2SO2. Vai me ajudando aí, Carol, é isso mesmo? Mais o quê? Isso, mais O2. Ok. Formando 2SO3. 2SO3. Agora, olha só o que ele fala. É tudo gasoso. Ele fala assim, calcule o valor da constante de equilíbrio sabendo que a reação iniciou, Carol. Iniciou. Então, esses 50 gramas aí é o valor inicial. Então, eu vou ter que usar aqui o IRI. O IRI, aham. Entendeu? Só que é o seguinte, olha para mim aqui, No IRI, eu tenho que usar ou molaridade ou número de mols, tá? Eu não posso usar massa. Então, eu vou ter que pegar esses 50 gramas que ele deu aí, de SO2 e vou ter que transformar em mol. Então, Carol, o S32, O16 vezes 2,32, a massa do SO2 é 64. Então, quanto que vai dar 50 dividido por 64? Faça aí para mim. 0,78. Ótimo. Então, aqui eu preciso, não pode trabalhar em massa, tá? Ou você trabalha em mol, ou você trabalha em molaridade. Aqui, gente, é mol. Eu coloco só no primeiro deles, porque se o primeiro é mol, todos têm que ser mol. Se o primeiro é molaridade, todos têm que ser molaridade. Então, agora eu vou trabalhar só em mol. Aí, continuando, ele fala assim, com quantidade suficiente de O2 em um recipiente de 2 litros. Em um recipiente de 2 litros. Aí ele fala assim, atingiu o equilíbrio após 40% de transformação dos reagentes. Certo? Então, 40% dos reagentes se transformarem em produtos. Então, eu vou precisar calcular 40% de 0,78. Bruna, como é que eu calculo rápido 40% de 0,78? 0,78 vezes 40 dividido por 100. Isso, 0,78 vezes 0,4.
Quanto dá isso? 0,312. Carol, quanto que dá? Quanto que dá? 0,312. Beleza, galera? Tá fazendo de cabeça? Que nada. Ó, lembrando que eu tô trabalhando